tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night Conversas Aleatórias. Mais uma semana, mais um programa com um convidado mais que especial. Hoje a gente está aqui com o nosso querido Bruno Anicet Bittencourt para a gente falar de inovação. É um tema muito caro para mim e para o Felipe. A gente curte bastante esse tema, a gente trabalha um pouco com isso também. E a gente quer hoje, então, aprender muito com o Bruno sobre isso também. Já já eu falo mais quem é o Bruno que está aqui trocando ideia com a gente. Caro ouvinte, cara ouvinta, nos sigam lá também no Instagram, rn.conversas. A gente está lá com a nossa agenda, com os podcasts já gravados, com as nossas convidadas e os nossos convidados. A gente se orgulha muito das conversas que a gente já teve, conversas interessantíssimas, onde a gente teve a oportunidade de aprender um bocado sobre o que está acontecendo no mundo, sobre os temas que as pessoas estão trabalhando, projetos, enfim, um bocado de coisa bacana que está rolando por lá. E agora também essa conversa aqui com o Bruno. Mas antes disso, Felipe Guedes da Luz, como é que tu tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que turno que tu estás. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Muito obrigado, está tudo bem comigo. Estamos aí felizes com esse papo de hoje aí, com esse cara aí que admiro muito aí pelos trabalhos, que vai ser uma conversa fantástica e espero que todo mundo curta. Muito bom. O nosso convidado, então, como a gente já adiantou, é o Bruno Bittencourt. O Bruno, tem um currículo lindo aqui. Eu estava dando uma stalkeada nele no LinkedIn e fui buscar todas as informações para você. O Bruno é doutor em inovação, tecnologia, sustentabilidade. Ele é administrador, mestre e doutor na área de inovação, tecnologia e sustentabilidade pela URGS. Ele também é multiplicador do sistema B. Eu não vou contar tudo aqui, tá, pessoal? Depois vocês vão procurar lá o Bruno para seguir ele, para aprender bastante com ele também e trocar ideia. Ele também atuou como consultor no Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, o NAGE da URGS, foi gestor de projetos de empreendedorismo lá no Parque Científico e Tecnológico. Ele cofundou a Escola Convexo. A gente teve a oportunidade de conversar com a Onília, que também é uma das fundadoras da Convexo, né? Foi muito bacana. E atualmente ele é professor da Escola de Gestão e Negócios e coordenador do curso de Administração, Gestão para Inovação e Liderança, o GIL, na Unicinos. Seja bem-vindo, Bruno. Como é que tu estás? Olá, pessoal. Tudo bom? Cris, Felipe, coisa boa estar aqui com vocês. Estou super bem, né? Coisa boa ter esse momento aqui de troca, de conversa. Eu brinco que, às vezes, agora, com toda essa situação, às vezes a gente fica tão em casa, tão sozinho, sente saudade de conversar com as pessoas. Então, ter esse momento aqui de bate-papo é muito legal. Muito bom aqui. Super empolgado aqui pelo que a gente vai conversar. Empolgado fiquei eu com o teu currículo, hein, velho? Chegou a faltar fôlego aqui para contar o tanto de coisa e eu contei, turminha, só o tiquinho das coisas que o Bruno já fez, né, das experiências que ele teve, da formação. Ele é um acadêmico, mas também tem um pé nas organizações também, ele é consultor de inovação nas organizações e agora a gente vai poder saber tudo que ele anda aprontando aí nesse aspecto. Bruno, é verdade, a gente está sozinho em casa, muitos estão sozinhos em casa, e às vezes falta gente para a gente trocar ideia. Eu digo que 2020 foi o ano de trocar ideia. Não sei como é que foi contigo. 2021 a gente já estava meio de saco cheio das telas e das pessoas. Mas eu fico feliz que tu ficou feliz em nos ver. Aconteceu isso um pouquinho contigo também, não precisa ter medo de dizer. É muito engraçado, né? Porque a gente passa agora o dia inteiro com conversas nas telas. E aí, outro dia, uns amigos meus disseram: vamos marcar então uma conversa virtual no fim de semana. Eu digo: gente, me desculpa. Mas não, já passo a semana inteira nas conversas. Depois, quando a gente ficar mais tranquilo, a gente vai se ver. Mas por enquanto, não. A gente sentiu isso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, que eu acho que vai ser muito legal, assim. E esses são os momentos também de recarregar as baterias, né? Com certeza. A intenção é ser bem descontraído. Mas a gente sentiu isso um pouco, né, Felipe? Foi natural também, né? A gente estava numa vibe assim de se encontrar e se falar todo dia, mas daqui um pouco a gente cansa, né? Mas não é que não cansa da pessoa, cansa de fato de estar aqui interagindo só com essa máquina, né? O próprio Rock Night, né? Ele surge muito de encontros semanais que a gente ia fazendo e o grupo lá, né? O grupo aberto, e aí a gente pensou, o pessoal, né, quer dar aquele off mesmo no fim de semana, quer tentar pegar a oportunidade que tem feito tempo bom, assim, né, da final de semana e, vou para um parque, vou para uma área aberta, né, dar uma desopilada um pouco, vou assistir um filme também, assim. Exato. Mas é um pouco disso. Sair um pouco também das telas
se obrigar a estar conversando com todo mundo. Mas o pouco da proposta também do Rock Night que tem sido bom, o quanto a gente está conseguindo agora, pelo menos, ter conversas mais significativas, parar para conversar. Que era aquela coisa que a gente tinha do WhatsApp, que a gente estava em contato com todo mundo, mas não estava prestando atenção, né? Contato com meus pais, o contato, mandar mensagem para o Bruno, mandar mensagem para o Cris, mandar mensagem para mim. Fale por você, Felipe. Agora os teus pais vão estar te ouvindo e eles vão dizer que barbaridade. E agora, não, a gente está pelo menos conseguindo, cara, vamos ter parar para ter uma conversa, assim, né? Era aquela coisa, que era aquele café que a gente marcava, mas muito marcava com um com o outro, mas parar mesmo para conversar, a gente está tendo essa oportunidade para o Rock Night, que isso é muito bom, assim. E acho que tem a ver com um momento de presença, né? Quantas vezes a gente entra num piloto automático, assim, do dia a dia. Outro dia eu estava vendo a discussão agora da nova função do WhatsApp, né? Que a gente botar 1.5, 2.0, e quantas vezes a gente acelera as coisas da nossa vida e não fica totalmente presente dentro das coisas, né? Eu outro dia estava almoçando e fui parar no meio para pensar o que eu estava comendo, né? Então, acho que os momentos da gente ter aqui, de estar concentrado, de poder estar olhando, estar inteiro, né, dentro disso, que muitas vezes são raros, né, em função das demandas desse mundo dinâmico que a gente está, mas que são tão importantes, né, são de fato o que tu trouxe, né, Felipe, das conversas com significado, com profundidade também que a gente vai ter. Muito bem. E Bruno, a gente viu nas suas redes ali que tu estava todo feliz com a volta às aulas, né? Tu estava com uma turminha ali, imagino que tu tenha sido a turma do Gil, não sei, agora tu nos conta. Como é que foi esse retorno ao presencial? Tu se sentiu seguro? Como é que foi a receptividade da turma? Conta pra gente. Perfeito, Cris. Assim, eu acho que esses últimos anos, né, essa pandemia vem fazendo a gente refletir muitas coisas, tirar várias crenças que a gente tinha e se reinventar muito. Então, acho que toda essa aceleração da digitalização, dos encontros virtuais, né, nos mostraram o quanto, muitas vezes a gente não precisa pegar um avião para ir para São Paulo e ter uma reunião presencial, quanto algum encontro a gente pode estar cada um na sua casa e vai ser muito mais produtivo. Mas também a gente percebe o quanto algumas questões, as telas não substituem, né? O quanto a gente estar presente aí não só de energia, né? Mas também fisicamente, tem algumas trocas que a gente fazer virtual não funciona. E te confesso, Ana, agora recentemente a gente está voltando aos poucos às aulas presenciais na Unicinos. Eu voltei no Gil, né? Que é o curso que eu coordeno e sou um apaixonado por ele, né? Justamente por um formato diferenciado também de proposta educacional. E eu te confesso que foi um misto de sentimentos, né? Porque eu brinquei até com os alunos, eu não estava mais acostumado a lidar com as pessoas, né? Porque a gente tem algumas questões de olhar o retorno, de saber. A gente brincava, né? Tá, como é que a gente diminui o microfone de uns? Como é que a gente aumenta? Como é que a gente garante que está todo mundo olhando? Alguns alunos que eu conhecia só virtualmente pareciam muito maiores do que presencialmente eles eram, ou o contrário. Então, tem algumas questões, era um misto de sentimentos, né? Obviamente, eu estava com receio também, porque eu estava muito isolado e as pessoas que me encontravam eram apenas pessoas muito próximas disso, com todos os cuidados. Então, tu ir lá para um grupo maior, tu fica inseguro, né? Ou seja, de tu ver as pessoas, mesmo com todas as exigências e todos os cuidados que a organização, né, que a própria Unicinos ali exigia, a gente fica receoso, mas ao mesmo tempo tem uma questão que a gente não consegue explicar, que é essa energia do presencial, né? Da gente poder olhar ali, está todo mundo que não está abrindo outras telas, né? Entrando lá para ver as notícias muitas vezes, tu está totalmente inteiro ali dentro. A gente olhar algumas outras questões que não aparecem só nesses quadradinhos das nossas telas, né? Ou só com o áudio que a gente está ouvindo, mas tem muito mais elementos nessas interações. E para mim foi algo muito rico essa troca, né? E principalmente a gente conseguir perceber que cada vez mais o nosso mundo ele vai ser o conjunto dessas questões, presencial e online, né? E que tem muitos ganhos que a gente teve com o online, que são essenciais e que nos agilizam, que facilitam muito a nossa vida, mas tem muitas questões que são as trocas, que são os pessoais, que são o lado humano de todas essas coisas, que não tem como a gente desconsiderar. Tem questões que vão para além do que a gente consegue enxergar com os olhos, né? Muito sentir. E foi muito o que eu percebi assim, nos encontros e ando percebendo também dentro das organizações. Às vezes
o que a gente consegue dentro desses próprios sentimentos de outras relações presenciais que muitas vezes também cada vez mais vão ser importantes neste novo contexto que a gente está construindo e vivendo. Eu acho que não se trata de este ou aquele, mas sim este e aquele, né? Porque uma coisa que eu notei também o ano passado, principalmente, e acompanho e venho acompanhando esse ano ainda, porque eu não voltei para o presencial ainda, estou full time no remoto. Mas assim, quando a gente abre a câmera para conversar com uma pessoa, o que vocês dois falavam antes sobre a presença, isso acho que a tela possibilita, porque eu estou aqui contigo. E eu me recordo de momentos que a gente estava vivendo ainda em contato com as pessoas daqueles tempos, né, antigos. E a pessoa às vezes não estava olhando para ti, ela estava assim conversando contigo, mas com o pezinho virado para ir numa outra direção. Então a impressão que eu tive é que a gente conseguiu talvez um pouquinho de presença, pelo menos nas minhas experiências que eu tive, nas minhas relações, eu notei que eu pude estar mais presente, as pessoas estiveram mais presentes também comigo. E pessoas que a gente não tinha o hábito, às vezes, de conversar individualmente, e a gente abriu a câmera aqui para poder trocar ideia e falar, e uma conversa que era para ser meia hora, virou 1 hora, 2, e depois o feedback dessa pessoa dizendo o quão importante foi aquele momento de troca, de conversa, também foi bacana. Então, eu acho que não se trata de dizer este é melhor que aquele, mas sim de poder utilizar esses dois modos operantes a partir de agora, né, para quem pode já estar remoto, para as organizações que têm os protocolos de segurança bem estabelecidos e poder viabilizar isso, mas também para quem continua no remoto ainda interagindo dessa forma. Não gerou a confusão assim no online, a gente pede que, né, pede que as pessoas façam barulho, né? Porque tem alguém aí, Tem alguém não alguém ouve, liga a câmera e já na presencial, não, silêncio, uma mistura. Com certeza, né? Eu acho que eu brinquei, né? Agora tá todo mundo aqui com a câmera ligada presencialmente, né? Enxergando. E isso é muito engraçado, assim, né? Até porque nosso papel como educador, como facilitador e professor modifica muito também. Porque o formato... Eu até brinquei com o pessoal, porque em 2020, a gente como professor, a gente teve que virar meio que youtuber, né? Aprender a gravar vídeo, aprender a se estruturar, lidar com algumas mídias que a gente não estava acostumado. E agora, 2021, para mim, foi como se eu virasse apresentador de TV. Porque nesses encontros a gente tinha a galera que estava em casa e a galera que estava presencial. Então, volta e meia dizia, então tá, o pessoal que está aqui no auditório, o pessoal que está em casa me enxergando. Então, assim, eu acho que o que fica é muito isso, né? Essa capacidade da gente se reinventar a todo momento. E bem que tu falou, Cris, não existe um modelo certo, né? Ou um melhor que o outro. E sim a gente poder usar com essas múltiplas possibilidades que a gente tem, dependendo do contexto, dependendo do ambiente, aproveitando o melhor de cada um dessas opções. Deixa eu aproveitar que tu abriu aí o assunto, né? Papo de facilitador, papo de professor. Revela pra gente aí um negócio que tu aprendeu muito legal por conta desse trabalho remoto e que tu aplicou e que talvez uma ferramenta ou uma dica que foi muito bacana para garantir esse engajamento ou presença, né? Essa palavrinha foi tão necessária, está sendo tão necessária na tal do engajamento. Revela pra gente aí um segredo teu, Bruno, que tu aplicou, que tu aprendeu em 2020 e que tu acha que foi bem importante, assim. Perfeito. Cris, é muito engraçado, assim, até porque antes de toda a função da gente ir para o remoto, eu fiz meu primeiro curso online como aluno. E eu brinco, assim, na verdade, eu me inscrevi no curso só porque ia ter uma viagem, ia ter um momento de imersão. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu digo, vou fazer esse curso, eu não estava levando muita fé nos encontros virtuais, mas o que eu queria era a imersão. E aí, no fim, obviamente, a imersão não aconteceu, e eu tive a experiência como aluno online, que eu nunca tinha tido, antes de virar professor e facilitador, né, dentro de organizações, remotamente. E eu sou uma pessoa muito hiperativa. Então, eu tenho dificuldade de me concentrar em uma única coisa. Eu preciso estar envolvido, senão eu já estou com a cabeça em outro lugar, vou, ainda mais no computador, abrindo outras abas e tentando responder o e-mail, ou vejo a mensagem que está chegando lá no WhatsApp, começo a ficar nervoso para ver o que é aquilo dali. Então, a dificuldade da presença, para mim, ela é muito constante e latente. Então, uma das coisas que, para mim, funcionou muito dentro desses contextos
são as atividades de envolvimento e de colaboração síncronas que a gente consegue. Então, existem várias ferramentas, né, como o próprio Miro, Moodle, Jamboard, que é de construção coletiva, de momento da gente estar ali com os post-its virtuais, estar trabalhando em conjunto, a divisão dos grupos, né, em pequenos grupos, depois ampliar. Então, para mim, muito esses momentos de construção conjunta, que pode ser que presencialmente a gente não conseguisse estar todo mundo escrevendo na mesma cartolina, né? Ou a gente poder estar trabalhando com pessoas de outros contextos. Então, eu utilizei muito disso, assim, tanto na questão como consultor, trabalhando com organizações pelo Brasil inteiro, que antes eu acabava ficando mais restrito geograficamente, como também em aula, trazendo convidados, inclusive misturando com aulas com universidades de fora do país, coisas que a gente não consegue utilizar. Então, eu vejo, assim, 2 grandes aprendizados foi explorar questões, né, o não fronteiras do remoto e também muitas ferramentas que a gente consegue fazer de atuação síncrona e colaborativa. Então, muitas atividades práticas que a gente consegue fazer juntamente, até para garantir o máximo de atenção e de envolvimento de todo mundo. Muito bom, muito bom. Tu quer abrir a tua caixa preta também, Felipe, das coisas que tu descobriu em 2020? Não. Tem. O Felipe e o Dreyson, né, que é uma dupla dinâmica também na Clash, eles têm uma prática muito bacana e que eu aprendi com eles, que é o lance do check-in e check-out. Confesso que a gente fazia um check-in pouco estruturado e aprendi com eles um tempo, que a gente deve dedicar um tempo para isso, né? Principalmente quando são turmas menores, que é o momento da chegada, da conversa, como você está, porque, de novo, né, a gente chega ali para trazer um conteúdo interessante, para trocar ideia sobre algum assunto, para poder construir essa experiência de aprendizagem, mas a gente muitas vezes está pouco ligando como é que a pessoa está, como ela chega ali. Então, a minha dica seria essa, né? O check-in, check-out fundamental, para a gente poder sentir como é que está aquele pessoal e, na medida do possível, até tomar, né, ter um cuidado especial com aquelas pessoas que, eventualmente, não estejam tão bem. Tá, Felipe? Ganhou teu dia hoje? Considerações. Ô, Bruno, uma coisa que você me chamou a atenção, né? Você conhece aí, nem sei desde quando, né? Mas a gente já se cruzou por muito tempo aí já nos eventos, dos amigos em comum e tudo mais, mas sempre me chamou a atenção a tua conexão com a educação. Sempre está ligado aí, buscando novos modelos de ensino, meios, né, de educar e tudo mais. E daí também a gente lembrou aí que foi através de uma conversa que a gente teve com a Unília, da Escola Convexo. Então, teve ali, a Escola Convexo sempre foi um olhar mais para o ensino médio, né, ensino fundamental, e agora tu está dentro da universidade. Como é que começou esse teu processo de conexão, né? Acho que veio antes da Convexo. Não sei se pode contextualizar para a gente e como é que é essa transição. Ou tu ainda continua nesses 2 mundos? Perfeito. Muito legal, Felipe. Na verdade, eu sou de formação, sou formado em administração, né, em gestão, e acabei trabalhando muito com isso no início, mas eu sempre tive um pé e um desejo muito forte com a educação. Então, quando eu era mais novo, eu fazia muito trabalho voluntário em escolas e participava disso, mas eu sentia meio que faltando alguma coisa, né? Então, depois, quando eu trabalhei com consultoria, o que eu gostava muito mais era da parte de treinamento, né? A parte de treinamento, de capacitações, eu gostava muito e pensava assim, tá, qual é o legado que eu posso deixar de algum jeito, né? Como é que a gente pode gerar transformação? E todas as discussões que eu tinha iam para a educação. E eu dizia, mas não sou da área da educação, né? Como é que eu posso, de alguma forma, fazer algo relacionado a isso? E aí foi muitas práticas, assim, que eu estava envolvendo e fui conversando com a Onília, e a gente brinca, né, que nós somos dois opostos, então não tanto de trajetória, como até de estilo e de perfil, nós somos muito diferentes, e cada um lá, por seus motivos, começamos a discutir, tá, estávamos em crises, de momentos de vida, mas com crises parecidas, existenciais, e a gente pegou e disse assim, bom, precisamos fazer alguma coisa e é pela educação. Só que ela contadora e eu administradora, assim, a gente não era muito do nosso chão. E aí a gente começou a estudar muito sobre isso e pensar em novos modelos de educação, indo para além da educação formal também, né? E pensando, tá, como é que a gente consegue contribuir com isso? E aí a gente começa a perceber muito a educação também como um processo de autoconhecimento,
de discussão, de exemplo, de observação e muito de experimentação, né? Como a gente começava a beber muito das fontes de empreendedorismo, inovação. Nossa, o empreendedorismo é um baita de um formato de educação. A gente aprende testando, errando, conversando com as outras pessoas, né? Olhando muito para isso, como é que a gente pode trazer isso para dentro da escola. E foi aí que a gente se aventurou, né? Então a gente foi batendo de porta em porta dentro das escolas, começando a criar espaços também de confiança e de interações, de maneira alguma tentando substituir o papel da escola, mas também muito tentando agregar e trazendo outras visões, que é muito do que eu acredito, né? Como é que a gente consegue ter cada vez mais um olhar complementar, da mesma forma que a gente estava falando do virtual e do presencial, acho que passa pela questão de educação também. E com a Convexo, a gente teve a oportunidade de vivenciar diferentes contextos, né? Então a gente começou muito fortemente dentro de escolas em comunidades em vulnerabilidade social. Então, muitas das questões é muito engraçado, né? Porque todo mundo, de alguma forma, assim como é um pouco médico, é um pouco educador, né? Porque a gente tem vários palpites aí para educação. Eu era cheio de palpites e de diquinhas de como que poderia melhorar a educação. E quando a gente chega nos contextos, a gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo, né? E que tem muita gente legal fazendo coisas legais, né? Sejam os educadores, os pais, o governo, muita coisa, mas que às vezes isso não se conversa, muitas vezes, né? E como é que a gente pode fazer para gerar um efeito ainda maior dos jovens e gerar uma transformação? Então a gente aprendeu muito com tudo isso, entrando dentro das escolas, entendendo um pouco mais sobre esse contexto, e aí para mim veio cada vez mais o desejo de saber mais, né? Tá, como é que a gente pode ampliar isso que a gente está fazendo nesse contexto para algo maior? E aí as escolas particulares começaram a nos chamar para pensar em programas no turno inverso. E quando a gente viu, a gente estava ajudando, inclusive, os professores de matemática, de português, a gerar experiências mais transformadoras. Mas isso não é porque a gente sabia, mas era justamente a questão das trocas e das interações, né? Das colaborações, dos pontos de vista diferentes, que a gente ia proporcionando esse ambiente também de colaboração conjunta para isso acontecer. E, principalmente, uma das coisas que a gente vê muito, né, na própria empreendedorismo, inovação, é a produção de sentido e de significado. E como é que a gente poderia trazer isso para dentro da educação? Então, foi muito interessante, porque a gente começou a trabalhar mais fortemente, né, com outras escolas. Depois, as empresas começaram a nos chamar dizendo assim, isso que tu está fazendo aí lá com os jovens, a gente quer com os nossos colaboradores também. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em experiências, em gerações de sentido, a gente olha uma educação para além dos conteúdos curriculares que a gente está falando. A gente pensa numa formação como indivíduo, né, das tais, seja competências socioemocionais, soft skills, competências do futuro, existem aí várias nomenclaturas para isso, que tem a ver com outros tipos de competências bem humanas, né? Tem coisas que muitas vezes a gente não tem como aprender num livro ou numa apresentação de PowerPoint a como que eu vou ser mais responsável, ou como que eu posso ser mais criativo, ou empático, ou trabalhar em equipe, mas que é algo que é essencial independentemente do contexto que eu vou seguir. E aí as empresas começaram a nos chamar para pensar isso daí. E, na verdade, o que a gente acabou trazendo é como é que a gente pode pensar experiências e fazer as pessoas como protagonistas do seu processo de aprendizagem, né? Como é que elas podem se apropriar desse formato. E aí foi muito interessante, assim, porque a gente começou a ver que, independente do contexto, e a gente começou a fazer alguns testes, inclusive, né? Que era misturar alunos dentro de escolas públicas em situações de vulnerabilidade com escolas particulares em bairros nobres, misturando alunos de escolas com colaboradores de empresa, e eles tinham que resolver problemas reais. E aí a gente viu que, gente, a coisa mais simples, né, o que a gente tem mais abundante, infelizmente, que são problemas, né, são a principal fonte da gente desenvolver uma série de competências. Claro, que não é só largar as pessoas com os problemas, mas conduzir isso, né, a facilitação, como a gente disse, e esses processos de aprendizagem. E aí isso me encantou muito forte, né? Porque a gente sabe que à medida que cada um vai se apropriando desse processo, né, e vai potencializando o que tem de melhor, sem a gente pensar num único formato educativo, né, onde tu tem que ir bem lá em todas as notas, ou tu tem que ser de um determinado tipo, mas tu ampliar e respeitar as múltiplas inteligências, isso vai facilitando aí que, com certeza, né, independentemente do contexto que cada um esteja, a gente brincava, né, vai se dar bem na vida. Então, o importante é a gente poder fazer isso.
E aí, a partir dessas experiências, eu fui chamado para trabalhar na Secretaria de Educação de Porto Alegre. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu queria saber, tá, o que eu estou fazendo lá das escolas e que está dando certo, como é que eu posso pensar isso num nível mais macro? Né? Como é que a gente pode aumentar a escala desse processo também? E aí, trabalhar no governo foi assim, a gente entende um pouco do por que algumas coisas funcionam e outras não funcionam tão bem. Né? Então, tem um nível de complexidade muito grande das tomadas de decisões. Então, enquanto eu estava lá num nível um pouco mais micro, de alguma forma, a gente tinha autonomia para muitas coisas e conseguia organizar, né, muito, equalizar de acordo com as demandas daquele contexto, enquanto num nível mais macro, a gente consegue ter uma escala muito maior, um nível de impacto muito maior, mas às vezes tu perde a questão mais do indivíduo daquele contexto. E tem, claro, obviamente, uma série de outros elementos envolvidos nisso. Mas comecei a ficar impressionado assim, muito com a questão da mentalidade que a gente pode estar gerando para um novo formato de educação, e que a educação vai muito além dos formatos formais que a gente está acostumado. Né? Mas tem muito mais a ver com uma questão de mentalidade para onde que a gente está vendo. E aí, em seguida, né, paralelamente a isso, eu fui seguindo a carreira acadêmica, e eu sempre brinco, né, que eu entrei na carreira acadêmica muito até para tentar hackear o sistema. Porque tem muitas coisas dentro do formato de universidade que eu acho que poderiam ser diferentes, né, e poderiam gerar mais produção de sentido para os processos de aprendizagem. Então, eu sempre era meio que o peixinho fora d'água, né, dentro do mestrado e do doutorado, porque eu acabava pensando em outros jeitos. E aí tive a oportunidade, depois de passar no processo seletivo da Unicinos, que é uma universidade que vem repensando muito a sua atuação e seu ensino, pesquisa, enfim, de alguma forma. E aí consegui transcender, né, para além dos jovens, agora estou com um pouquinho mais velhos, como eu brinco, que é o pessoal, então, que está ali na graduação e depois na pós-graduação, mas pensando dentro do sistema, né? Ou seja, como que a gente pode modificar isso? E aí eu tenho a oportunidade hoje de estar dentro do GIL, que é um curso bem de vanguarda, no sentido que ele não tem uma disciplina, ele é dividido por competências, por oficinas, a formato de avaliação é por pareceres individuais, é muito focado na questão experiencial, mas obviamente a gente vê várias dificuldades também de operação nisso tudo que tem a ver com as mentalidades. Mas o que eu acabei percebendo? Que tudo isso é um processo. Né? Então, e a partir dessas experiências que a gente vai estar gerando nas pessoas, a gente vai também modificando o contexto com isso. Então, hoje estou dentro da universidade, estou trabalhando também em algumas outras escolas e projetos educacionais, então com projetos mais específicos. Agora tive a oportunidade de poder trabalhar com o pessoal da Parceiros Voluntários, com jovens aí de escolas do Brasil inteiro. Ano passado a gente pensou todo um processo para Tribos, que é um projeto super legal de protagonismo, para mais de 1000 alunos de escolas públicas de ensino médio e fundamental. E o que eu acabo percebendo, assim, é que a educação está muito ligada ao empreendedorismo, à inovação, mas principalmente a protagonismo. Né? Eu acho que é a questão da gente poder se olhar também, né? E eu falo muito desse assumir as rédeas, porque é muito isso, né? O processo de aprendizagem, ele é individual. E aí tem a ver com autoconhecimento muito forte. Então é mais trazer isso e trazer também a resolução de problemas aí como uma ferramenta para a gente olhar para esse desenvolvimento. Felipe, não sei se eu te respondi bem, mas era mais para... Porque é um pouco dessa relação, assim, quando eu penso em educação, para mim tá tudo junto e misturado, sabe? Ô Bruno, e foi fantástico isso que tu falou, porque eu já ouvi outras falas tuas e tu sempre disse que inovação não é um fim, mas é um meio, né? E tá aí a inovação como meio para transformar as coisas. Então, tu falando desse processo de criar coisas novas que vocês nem sabiam exatamente o que ia acontecer, mas isso é inovação na prática, né? Testar, errar, talvez acertar, e aí a partir do erro corrigir e fazer melhor e melhor e melhor, mas fazer. Eu acho que esse é o grande objetivo da inovação, independente da área que ela está sendo executada não, ou não. E quando falo em processo, me lembro muito do fluxo da história também. Existem os processos, existem os tempos de cada processo, existe a história por trás disso, e às vezes a gente tem que respeitar esses tempos, o amadurecimento das pessoas que estão envolvidas, das organizações, das instituições. A gente fala organização e instituição como uma coisa, né, raw, mas as pessoinhas que estão lá dentro, que
também precisam aprender com esses movimentos que estão acontecendo. E quanto movimento bacana aconteceu estão acontecendo nesses últimos tempos aí, né? Muitas vezes impulsionado por novas tecnologias, adoramos tecnologias, mas também impulsionado pela transformação das pessoas. Tu trouxe mais cedo também a palavra autoconhecimento, não me recordo se foi você ou o Felipe, da importância do autoconhecimento, e quanto mais a gente se conhece, o Felipe trouxe, mais a gente consegue... O Bruno, eu tenho que apontar para ele, que eu não sei como é que tá. Então tá, vamos dar o crédito para o Bruno, né, da importância do autoconhecimento para a gente conseguir fazer as transformações necessárias. E que bom que tu tem feliz, eu queria ser teu aluno, viu, velho? Feliz de eu poderia ser muito feliz sendo teu aluno e aprendendo, né? Então essa gurizada que está te acompanhando, aí eu acho que tem que aproveitar muito esses momentos contigo. Uma outra coisa... Diga, Felipe. Eu só ia comentar que a gente entende, né, que é um resumão que o Bruno contou aí, que não começou em 2019, virou 2020, estamos agora, né? Isso já é a gente conversa de muitos anos atrás, que parece que é uma história tão simples assim, daí se meteu na escola ali, que foi lá, começou a interferir, que daí foi para a empresa, que foi para a secretaria. Parece que foi tudo tão simples assim, né? Não, mas ele já falou que ele é um inquieto, né? Lá no comecinho da nossa conversa, ele disse que não consegue ficar parado. Então, acho que esses movimentos aí são fundamentais. Talvez, né, as soft skills, as competências, tem que ser agitado, ser inquieto, ser curioso, que são características de pessoas criativas ou empreendedoras também, geralmente vem associado essas palavras aí, então é fundamental. Então a empresa muitas vezes, o que eu faço para ser inovador? Coloca a gente inquieta lá, que nem o Bruno lá dentro, que você vai fazer chover, na verdade. E tantas outras pessoas que estão aí são inquietas também, né? E eu acho que tem a ver muito com isso, assim, sabe? Com a questão, primeiro, da gente olhar para nós mesmos e ver, tá, o que a gente é bom, né? O que a gente consegue fazer, o que a gente gosta. E muitas vezes a gente não é parado para olhar para dentro, né? Muito mais para olhar para fora. Assim como às vezes a gente pensa que os processos eles são lineares e a gente tem controle sobre isso, como o próprio processo de aprendizagem, bem como o Felipe disse. Não é uma coisa, às vezes, tão certinha algo depois do outro, né? Ou a gente olha, às vezes, os erros como algo ruim. Não, isso aqui eu errei, foi ruim. E a gente acaba não olhando para isso como aprendizagem. Então, quando a gente acaba trazendo alguns desses elementos, né? Ou seja, parar para olhar para a gente, que antes era uma coisa que, sei lá, era só o lado oriental do mundo, que eles tinham aqueles momentos meio loucos deles, que paravam para olhar autoconhecimento, que era uma coisa muito desconexa. E hoje, inclusive nos ambientes mais institucionais, organizacionais, isso cada vez mais é uma máxima, né, em relação a isso. Outra é a questão de fato da gente se experimentar, testar e aprender com esse erro. Se é para errar, vamos errar o mais rápido possível e principalmente refletir, né? A gente estava falando sobre a questão do mundo dinâmico, às vezes a gente não tem tempo para nada. Quantas vezes a gente para refletir no nosso... O que a gente fez? O que funcionou? O que não funcionou? Aonde que eu sou bom, né? E que eu consigo, na verdade, contribuir mais. Então, a gente transcende esse processo de aprendizagem para além dos momentos formais de educação, né? Tanto que agora, cada vez mais, eles falando em lifelong learning, né? Que é essa aprendizagem constante, né? E eu brinco com o pessoal, né? Quando fala de liderança, quando fala de inovação, de aprendizagem, não existe um checklist que a gente vai pegar lá e vai dizer, pronto, agora já aprendi tudo, ou agora eu estou inovador, ou agora eu sou líder. Não é assim, né? É um processo que ao mesmo tempo nos dá um pouco de medo, né? Porque pensa, meu Deus, nunca vou chegar nesse fim. Mas é muito libertador, porque vai permitindo com que a gente se reinvente, reaprenda e se transforme em relação a tudo isso também. Um outro elemento bacana que tu trouxe, que eu acho que é fundamental, e talvez o Felipe, enquanto mestre em design, aí possa também, design estratégico, né? Possa me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas o elemento que o design traz enquanto entender o problema, na verdade, e tu falou sobre isso, que a gente tem muitos problemas, então acho que o problema é o ponto de partida e talvez desmistificar essa questão de que o problema é algo ruim. Ok, geralmente ele é ruim, geralmente a gente tem que entender a dor do outro, a dor daquele público, enfim, então são palavras que de fato não são tão legais assim, mas enfim, eu acho que tudo parte desse problema que a gente está querendo resolver, dessa dor que a gente está querendo sanar, e a partir daí, então, poder criar uma solução criativa, uma solução interessante, uma solução talvez até inovadora,
para esse problema. Então, acho que esse elemento do design é fundamental. Estou certo, Felipe? Não, tá errado. Então, me corrija aí. Não, não vou te corrigir, mas Não, por favor, a gente na verdade, aprende. eu gosto, na verdade, nessa fala, a questão, mas é mais uma olhada de empreendedorismo mesmo, que a gente tenta levar dentro dos hackathons e tudo mais, nos projetos, que se apaixonem pelo problema e não pela solução, né? O pessoal vem muito com a solução. E aí, que aí, no design, a gente busca entender muito o que permeia aquele problema, o problema do problema, o que está por trás daquele problema. E aí a gente olha sempre o contexto, porque não adianta eu achar que existe uma solução, que o Bruno está comentando, que cada pessoa, cada ambiente, cada lugar tem o seu contexto, suas particularidades. Uma solução que a gente tem aqui, que a gente aplicou lá no Belém Novo, não sei se vai dar certo ali em Alvorada. Então, são particularidades, são coisas diferentes, é um outro contexto, né? Ah, está acontecendo isso na China, está acontecendo isso em São Paulo, está acontecendo no Nordeste, beleza. Em Porto Alegre é outra realidade. Sim, por isso dessa diversidade de problemas. Concordo plenamente contigo de que ele resolve naquele contexto. Bruno, aproveitando esse gancho aí de problema e de soluções diferenciadas, e eu sei que tu é um cara que também trabalha com a Nossa, né? Ele é cofundador e consultor na Nossa, que é uma consultoria de gerenciamento que desenvolve projetos para organizações que buscam gerar transformações em diferentes níveis de impacto. Traduz para a gente o que é a Nossa, velho. Fiquei muito interessado. Perfeito. Bom, Cris, a gente, na verdade, a Nossa foi surgindo, né? Então, muito a partir também de algumas demandas da Convexo e aí me juntando com outras pessoas e as organizações, procurando muito para pensar assim, tá, eles me procuravam sem saber direito o que eles queriam, as empresas. Eles diziam, tá, a gente precisa mudar de algum jeito, eu preciso envolver meus colaboradores, eu não sei muito bem como, nem porquê, mas quero pensar em alguma coisa contigo. O Bruno era uma buzzword, né? Eu quero trazer o Bruno para quê? Não sei. Vem, Bruno. Quero fazer alguma coisa contigo. Não, era um desafio, na verdade, porque inclusive aí uma vez eu perguntei, tá, mas eu quero entender por que tu me chamou. Aí falou, pela tua energia. Eu digo, bah, aí tu só me acaba comigo. Então, mas na verdade, o que a gente acaba trabalhando, tá? Muito forte com projetos. Então, bem na linha também do que o Felipe trouxe, né, que vocês trouxeram, tipo assim, de identificar as demandas, né, ou seja, os problemas e o contexto organizacional que a gente tem, mas colocar as pessoas como solucionadoras desses problemas. Então, o que eu particularmente acredito, né, que a gente é um 2 em 1. A gente se desenvolve enquanto a gente desenvolve um problema real, onde a gente está construindo uma solução. Então, basicamente, a gente trabalha, né, não é uma consultoria, assim, porque a gente não chega para construir as soluções do que vai acontecer, mas a gente proporciona um ambiente experiencial, de aprendizagem, enquanto os colaboradores estão resolvendo problemas. Então, a gente acaba levantando juntamente com as organizações os problemas ou os projetos que querem desenvolver, mas colocando os próprios colaboradores envolvidos como protagonistas dentro desse processo. Então, a gente teve aí a oportunidade, né, nos últimos anos, de trabalhar com diferentes organizações, desde organizações, cooperativas ou ONGs, de alguma forma, na construção de projetos. E a gente utiliza muito a questão de transformações com significado, com sentido nos diferentes níveis. Por que isso? Porque a produção de valor, né, de sentido, não só para a organização, mas qual é o impacto disso para as pessoas que estão ali dentro? Como é que é o impacto, na verdade, para o ambiente onde a organização está inserido? Então, esse olhar multinível aí é para a gente pensar que as coisas não estão isoladas, né? Assim como a gente vai pensando lá em questões educacionais ou organizacionais, aquela inovação ou aquele processo de aprendizado, ele vai estar ajudando a pessoa, mas de alguma forma aquele nível mais meso, né, organizacional, mas qual é o impacto disso para o ambiente? A gente parte aí de uma teoria onde está todo mundo conectado de alguma forma e até para ter uma geração de valor sustentável nesse sentido. Muito bem. Achei que estava com o microfone desligado aqui. E por que Nossa? Porque a gente acredita muito que a colaboração, né, que a conexão, ou seja, o pertencimento é a base para essa resolução de problemas. Então, quando eu falo ali um pouco da própria experiência de educação, né, onde a gente muitas vezes acaba pensando soluções e olhando por olhares míopes, né, de um determinado ponto de vista.
Porque, claro, é super difícil, né? Quando a gente fala de empatia, é super bonito, mas ao mesmo tempo é desafiador tu se colocar no lugar e é praticamente impossível, na verdade, tu entender o ponto de vista dos outros. Então, a ideia de trazer a diversidade, de trazer múltiplos olhares para tudo isso, ele é mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele é mais efetivo, né? Porque a gente garante diferentes formas e principalmente essa geração de valor compartilhado para todo mundo que está envolvido. Então a lógica é um pouco nisso e a gente acaba trabalhando também com muitos colaboradores, com muitos parceiros dentro dos projetos. Então a gente tem um grupo, né, do Nossa, mas a gente tem vários parceiros que dependendo do projeto a gente vai acionando para trabalhar. Muito bom. Bruno, uma outra temática também que te rodeia, né, que eu acho que é objeto de estudo e de trabalho teu, é a questão da liderança também. Como é que tu enxerga essa liderança para inovação ou uma liderança inovadora? São habilidades, são competências? Como é que a gente identifica essa pessoa? Perfeito. Eu me lembro que quando a gente começou lá com o Vex, a gente falava muito que a gente era uma escola de liderança dentro das escolas. E aí as pessoas não entendiam o que era isso. Porque pensaram assim, nossa, mas liderança a gente está falando, vocês querem transformar isso num ambiente organizacional, querem que assumam aí algumas grandes posições, é só para isso que vocês estão fazendo. E na verdade, quando a gente fala de liderança, fala aí no sentido, né, da palavra, muito de influenciar outras pessoas a atingir objetivos. E quando a gente pensa liderança nesse contexto, vai muito para além de qualquer tipo de posição ou de cargo, e sim no fato de fazer a diferença no contexto que tu está inserido. E aqui a gente acredita aí num espaço de multilideranças, né? Ou seja, onde eu vou ter um momento que eu vou assumir mais esse protagonismo, vou assumir o palco, aonde eu tenho um conjunto de competências que vão facilitar, mas outro momento vai ser o Felipe, outro momento vai ser o Cris, outro momento vai ser outra pessoa que vai estar nisso daí. Então, a gente queria muito esse olhar de liderar-se também, né? De novo, nessa linha de protagonismo. Então, quando eu acabo discutindo liderança, é muito engraçado, assim, porque lá, uma das primeiras aulas que eu dou com liderança, eu digo assim, qual é a expectativa de vocês como liderança? Aí o pessoal enche de coisa, né? A liderança, ela tem que trazer resultado, ela tem que desenvolver pessoas, ela tem que ser empática, ela tem que ser colaborativa, enfim. Aí eu digo assim, gente, a única certeza que eu tenho é que eu nunca vou ser líder. Porque se a gente olha todas essas coisas, é impossível. Então, é até desmistificar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de que existem vários contextos e vão ter momentos onde a gente vai brilhar mais do que outros, a gente vai assumir mais a liderança e a ideia é justamente essa. E quando a gente fala em contextos também onde a inovação é um imperativo, né? Ou seja, cada vez mais a gente estava falando desse ambiente incerto, aí que tem vários acrônimos para trazer sobre isso. A inovação, na verdade, ela não, como meio, ela não é assim um diferencial, né? Ela é uma necessidade. E aqui também, de novo, desmistificando inovação, não precisa ser algo super tecnológico, transformador do mundo inteiro, né? Mas a gente pensar em melhorias contínuas, ela é algo que a gente precisa fazer. E aí, quando a gente pensa num líder, num formato de liderança, que muitas vezes a gente associa, né, que é um pouco mais controlador ou super-herói disso, é impossível a gente pensar em inovação nesse formato. Então, a gente olha muito mais para uma liderança que precisa ser descentralizadora, né? Que precisa, na verdade, eu gosto muito, e utilizei até na minha tese de doutorado, a questão da comparação com orquestrador, né? Que nem quando a gente vai pensar lá numa orquestra. Cada um vai ter o seu instrumento, né? Ou seja, vai ser onde tu manda muito bem. Como é que tu pode fazer que cada um com o seu instrumento forme uma melodia, né? Forme uma coisa que faça sentido, que gere valor de alguma forma. E aí, eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de inovação também, a gente avançou muito em questões metodológicas, processuais e de produtos de inovação. Mas quando a gente entra numa organização, a gente vê cada vez mais a falta de discussão e de reflexão sobre o lado humano da inovação. Porque eu posso trazer processos, eu posso trazer metodologias, eu posso trazer post-its, eu posso trazer puffs coloridos, e existe toda uma questão de mentalidade para a inovação, que tem a ver com algumas competências e com a liderança também desses ambientes. Então, como é que a gente consegue trazer isso? Porque por mais cool e por mais necessário que a inovação seja, quando a gente fala de inovação, que é, ou seja, pensar em mudanças, em melhorias, né, que gerem resultado positivo, a gente está falando de uma coisa que é incerta, que tem grande chance de não dar certo.
a gente está falando num negócio, então, que é super arriscado, que é dolorido, né? Porque mudar, poxa, tu tá acostumado àquele formato, tu vai fazer diferente, e aí, ao mesmo tempo, também é algo que a gente não consegue controlar. Então, não é toda essa maravilha aí que a gente fala, né? Tipo, o processo não é tão simples assim. Não existe um passo a passo para tudo isso acontecer. Então, a gente poder garantir espaços, né, ambientes e pessoas que desenvolvam competências passam pela liderança. Então, uma das coisas que cada vez mais eu ando discutindo dentro dos ambientes organizacionais e das minhas pesquisas é um pouco sobre isso, né? Sobre qual é esse lado humano da inovação. E aí casa muito com a questão educacional, né? Ou seja, como é que a gente prepara pessoas também para esse contexto? É como você fala, a mentalidade, né? O mindset para isso, esse olhar de alguma forma, porque aí, claro, as ferramentas, as metodologias elas são essenciais e vão ajudar muito nesse processo. Mas se a gente não para refletir numa questão um pouco mais profunda de cada um, é muito difícil a gente poder gerar transformações, resolver problemas e assim por diante. Eu vejo que tu trabalha muito a questão das competências para inovação, né? E agora tu trouxe um pouquinho disso também, e que geralmente a gente aprende ou deveria aprender essas competências na escola. E a gente está vendo cada vez mais curso para essas competências, né? Quais são as competências? Né? Criatividade, pensamento crítico, iniciativa, trabalho em equipe, o tal do networking, né? Então a gente pode, vamos pensar a gente lá, aluninho da escola, do fundamental, a gente tem que fazer tudo isso aí de alguma forma. E o pensamento crítico também ao longo da vida, e o quanto talvez a gente, talvez seja uma responsabilidade da escola também, fazer com que essas competências aflorem no aluno. Porque senão depois a gente adulto está tendo que fazer curso de criatividade, né? Como eu me torno mais criativo, como eu aumento o meu repertório, né? Eu preciso ir lá aprender a fazer isso aí. Enfim, dessas competências, Bruno, o que tu acha que mais falta nas pessoas hoje? É muito legal isso que tu traz, Cris, porque às vezes dá um tilt, né? No nosso formato educacional, às vezes a gente primeiro encaixota, né? Tem que colocar ali, pensa as disciplinas como se fossem de fato caixinhas, pensa aí, olha só para os conteúdos e às vezes desassocia do contexto, enfim. E aí depois a gente acaba buscando, bom, agora eu preciso ser criativo, agora eu preciso, como se fossem algo também numa visão linear e até utilitarista, muitas vezes, de cada uma dessas questões. Eu acho que quando a gente olha para essas competências que tu trouxesse aí, é muito das que a literatura aponta, mas obviamente existem divergências, né, em relação a essas competências. Acho que todas elas são fundamentais, mas eu olharia muito para essa questão de o quanto, muitas vezes, a gente acaba não olhando até para nós mesmos, né? Obviamente, eu aqui não vou ter nota 10 em todas as competências. Eu vou ter algumas que, para mim, vão ser muito mais fáceis de eu desenvolver. Claro que eu acredito que todo mundo pode desenvolver qualquer competência, né? Isso, para mim, assim, já é, inclusive, comprovado isso. Mas, obviamente, tem algumas competências que a gente vai ter mais facilidade. E, principalmente, em todos os contextos, a gente vai precisar de pessoas com diferentes perfis, com diferentes competências. Então, assim, obviamente, né, olhar para tudo isso, buscar formatos de desenvolver isso, né, que passam por aquilo que a gente falou, né, por experiência, por autoconhecimento, por observação, por troca, né, por reflexão, passa também para a gente olhar assim, bom, gente, eu sou muito bom em criatividade, como é que eu consigo botar mais luz nisso daqui? Né? Ou seja, eu sou muito bom em networking. E aqui, quando a gente olha networking, não é uma questão para aparecer, ou não é o número de seguidores ou de amigos no LinkedIn. É uma questão, de fato, da gente poder, às vezes, sair do contexto que a gente está e conversar com pessoas de fora, conectar, né? Sair um pouco do nosso ambiente e tentar ver o que está acontecendo de novo. Quem é que pode me ajudar aqui? É trabalhar em rede também, né? Então, acho que todas essas competências, elas são essenciais. Claro que algumas, dependendo do contexto onde a gente estiver inserido, né? Por exemplo, bem como vocês trouxeram, né? Vou estar numa startup, no início de uma startup, algumas vão ser mais importantes. Daqui a pouco iniciativa, enfim. Eu vou estar dentro de uma outra organização que já está mais tempo, maior, vai ser alguma outra. Eu vou estar dentro de de uma organização na Índia, outra no Brasil. Pode ser que seja diferente também de acordo com o contexto e o cenário, o ambiente onde eu estiver. Então, acho que aqui passa muito por esse olhar da gente se apropriar também em relação às nossas competências e até colocar foco em relação a isso também, né? Tomar consciência sobre isso. Muitas vezes a gente olha lá, tá,
eu pego lá algum livro um pouco mais técnico sobre alguma metodologia, sobre algum processo, que é super importante também, e a gente às vezes deixa de lado essas outras competências e até um olhar para o desenvolvimento delas, né? Que eu acho que cada vez mais a gente vai ter. No episódio, Felipe, que a gente fez sobre paternidade, procurem aí na nossa lista de episódios, o Felipe pediu uma dica, né? O Felipe vai ser pai daqui uns meses, né? Poucos meses. E aí ele pediu dicas assim de inovação para ele poder criar a filhota dele. Eu digo, para, Felipe, enlouquece, né? Mas enfim, a gente brincando com isso trouxe algumas coisas que, né, na ocasião o Thomas estava conversando com a gente. E eu tenho um filho adolescente, Bruno, e eu falava para ele que em casa, porque o ambiente de trabalho dele é o ambiente também de casa, porque ele está trabalhando remoto, está todo mundo em casa, então o ambiente de trabalho também é o lar. E eu dizia para ele que ele tem que ter proatividade ou iniciativa, né? Que é um desses elementos ali que traz como uma das competências para inovação. Mas não porque precisa para inovar, é porque eu não gosto de gente apática, gente que fica esperando, gente que fica lá, o que eu faço agora, né? E daí, como a gente interage com muitas pessoas no ambiente de trabalho, na escola e tudo mais, eu digo para o meu filho sempre, cara, se liga, faça, não espere pelo outro fazer, né? Tenha a iniciativa de fazer. E uma outra habilidade, e eu acho que e uma das habilidades mais importantes também é o pensamento crítico, né? E a gente falava também sobre isso, né? De ter uma posição sobre as questões, de poder analisar ambos os lados, se é que aquela situação tem vários lados ou não, mas poder analisar e poder friamente, talvez, extrair aprendizado daquela situação, né? Eu acho que eu elencaria essas duas como bem importantes, assim. E networking está totalmente conectado com criatividade, né? Porque quanto mais a gente conhece gente, mais a gente aumenta o nosso repertório, mais a gente aprende com o outro, com a experiência do outro. E eu sempre brinco, né? Você vai num evento, não fica procurando aquela pessoinha conhecida e se gruda nela. Vai na pessoa que você não conhece, troca cartão, dá um olá, um bom dia. Daqui a pouco ela também está envergonhada, não quer se comunicar, e daí você tomou a frente, se apresentou, trocou cartões. Eu sou do tempo do cartão, mas eu adoro trocar um cartão, porque daqui a pouco eu vou lá vasculhar meus cartões e digo, pai, eu sabia que eu conhecia uma pessoa que pode me ajudar a resolver esse problema agora, né? Então, acho que para isso que serve o network, para a gente poder se apoiar e buscar no diferente, nas pessoas diferentes que a gente conhece no mundo, encontrar soluções bacanas para coisas que a gente precisa. Isso é repertório, isso é criatividade. Muito bom, professor Cristiano. Hein? Professor Cristiano, uma outra habilidade, Bruno, para a gente já começar a encerrar o nosso papo aqui, que está muito bacana, que eu entendo que é uma habilidade bacana e que também que faz parte do meu universo, é a questão dos futuros, né? A literacia de futuros. Qual é a conexão que tu vê entre futuros e inovação? Como é que tu enxerga isso aí? Daqui a pouco fazer a conexão com a educação também. Mas eu vejo que assim, a educação e os exemplos que o Bruno trouxe, a gente conecta perfeitamente dentro de uma empresa, entendeu? Eu acho que educação, organizações empresariais, elas estão super conectadas a partir do que a gente precisa para a inovação, né? Acho que se aplica a ambas as organizações. Perfeito, Cris. Eu acho uma das questões que a gente discutiu aqui, né? E para mim está muito acaba conectando com inovação e educação. E logo eu já dou um puxadinho para o futuro também, é a questão da produção de sentido, né? Ou seja, quanto a gente consegue, o que a gente está fazendo está gerando sentido, né? Está gerando significado, está gerando benefício, está gerando melhoria para as pessoas. E isso tem a ver com esse olhar de contexto do ambiente. Então, é um olhar para nós e para os outros. Ou seja, quando eu estou pensando numa inovação, não é algo só para ser cool, para ser diferente, para ser legal, para anunciar. É algo que, de fato, eu vou estar melhorando a vida dos outros. E daí pode ser das coisas mais simples, né? Às vezes a gente não precisa aumentar e ser uma coisa totalmente transformadora. E aí, quando a gente pensa na construção, para mim, tá? E aí tu vai saber muito mais do que eu em relação a esse tópico. Mas é justamente a construção de futuro, ela tá nisso, assim. Eu acho que é um olhar atento, e aí a gente volta para a questão da presença, né? Do que está fazendo sentido dentro desse contexto. Porque, e aí, para mim, a iniciativa também é uma competência super cara, né? Porque às vezes eu brinco, e aí eu vou ter que pegar várias dicas depois de vocês de paternidade, porque o meu receio
eu morro de medo de ter um filho acomodado, né? E de colocar uma expectativa muito grande também. Mas eu acho que parte um pouco sobre isso, assim, né? Ou seja, a gente, primeiro, tá como protagonista da construção desse futuro, né? Ou seja, como é que a gente para, de fato, para olhar e construir isso, porque o futuro, ele passa muito pelo sentir, né? Sobre o que a gente está fazendo aqui, qual é o meu papel em relação a isso. Não é eu ver apenas reativamente o que está acontecendo de mudanças, e sim eu construir essas mudanças, fazer parte desse processo. E também aí junta todas as características que as competências que a gente estava discutindo, né? Ou seja, eu estar ligado em relação a isso, eu penso conversar com outras pessoas, eu aumentar meu repertório. E tem uma questão muito forte que é o sense making, assim, né? Que é tipo de gerar sentido dentro daquilo. E a gente eu fiz um trabalho agora que a gente estava olhando, né? Que tinham duas competências aí emergentes, que era muito desse sense making, a produção de sentido, e o forecasting, que é um pouco de tu estar enxergando para além, né? E isso passa por questões super de sensibilidade, né? De visão, ou seja, eu tô aqui olhando para além do que está aparecendo direto assim no meu contexto. E aí está totalmente relacionado à inovação e à aprendizagem, né? Ou seja, o que aquilo que eu estou buscando vai construir? Como é que eu posso de fato gerar algo que vai estar gerando benefício para as pessoas de algum formato? E aí o Felipe trouxe, né? Se apaixone pelos problemas, né? O que de alguma forma eu estou ali resolvendo de alguma forma. Eu acho que é um pouco nessa linha assim que eu vejo essa conexão. Maravilhoso, até porque esse protagonismo é fundamental para a gente não comprar futuros dos outros, né? Então a gente enxerga aí todo dia, o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado. E aí, senso crítico, né? Análise crítica. Esse futuro me agrada? Na verdade, se não me agrada, que futuro eu quero? E aí ser protagonista, eu acho que é isso, é poder tomar as rédeas, como tu falou antes também, da nossa vida, dos nossos processos de aprendizagem e tudo mais, e poder criar esse futuro que eu quero, né? Esse futuro que é bacana, esse futuro que atende às minhas necessidades e tudo mais. Diga lá, doutor Felipe. Eu acho que eu vou perguntar rapidinho para o Bruno, que participou agora recente, a gente teve o BS Kids, né? Foi então o IBS, que tem todo esse olhar de um evento que traz aí tendência, inovação, né? Discutir tudo que está acontecendo no mundo. E aí fizeram essa versão Kids aí, para como é que a gente começa a olhar aí para essa garotada. E o teu participou era um papo educador, se não me engano, né? Você puder contar um pouquinho como é que foi isso, para participar. Eu só vi o título ali, mano. Não participei, que era diálogo sobre impacto e estratégia da sustentabilidade na educação inovadora. Um bate-papo com professores, mas olhar aí para essa criançada, garotada. Perfeito. Foi muito massa, assim. A ideia era, de fato, a gente poder discutir, conversar, ter um espaço de conversa com os educadores, e normalmente esse evento era presencial, né? Então era em shopping, tinha outras coisas, e agora a gente transformou ele, né? Foi transformado, na verdade, no virtual. E aí voltamos lá para o nosso tópico 1, né? As questões dos pontos positivos e os pontos, na verdade, de mudança, na verdade, em relação a todo esse formato. E tem uma coisa, né, que eu acho que está sendo super legal de construção, é trazer essas reflexões e essas inquietações desde pequeno, né? Ou seja, desde os professores. Como é que a gente consegue trazer isso lá do jardim de infância, né? Porque às vezes a gente fica esperando, e aí é clássica aquela pergunta, né? O que tu vai ser quando crescer? É projetar sempre coisas aí só para o futuro, como se até então os jovens não fossem protagonistas, né? Ou as crianças não pudessem ser protagonistas dentro dos seus contextos. E aí a gente foi uma discussão super legal, olhando a sustentabilidade num formato transversal, né? Quando a gente pensa ainda em sustentabilidade, a gente muitas vezes associa a questão ambiental, ou algo tipo assim, tá, é só cuidar da água ou reciclagem de lixo, mas aí olhar de fato a sustentabilidade como algo nas suas diferentes dimensões, e para além do dia do meio ambiente, né? Ou seja, e para além de uma disciplina específica, mas sim como algo que está permeando tudo. E, de novo, tem a ver com mentalidade, né? Tem a ver, bom, como é que eu consigo ter essa noção de casa, né, do mundo, e de responsabilidade do que eu estou deixando aqui? E, inclusive, de comprometimento com as gerações futuras. O que cada um tem nisso? Claro que a gente pode perceber que essas crianças, né, de hoje já tem, eu brinco que eles vêm com um chip diferente, né? Eu já noto isso lá nos meus alunos de graduação, onde
eles procuram qual é o propósito das empresas, qual é o sentido do que está fazendo. E quando trabalho com crianças e jovens, eles já estão querendo, o que motiva eles são as ações sociais, o que eles estão gerando demais. E a gente começa a ver isso, quanto mais novo, parece que já esse chip é ainda mais efetivo, assim, né? De alguma forma, que nos enche de esperança aí com essas novas gerações. Mas eu acho que foi muito legal trazendo quanta coisa bacana a gente tem e a importância, né? E aí um dos pontos principais que veio era justamente isso, né? O quantas vezes as crianças aceitam muito isso e o papel das crianças na educação dos pais e dos mais velhos. Né? E como é que a gente transcende também as fronteiras dos ambientes formais de educação, né? Das escolas, para também pensar em algo que seja para a vida inteira. Então foi uma experiência muito legal e a gente consegue também perceber a quantidade de professores, né, de diferentes escolas que já estão trabalhando com todas essas questões, que estão trazendo. E aí, se a gente dá um zoom out, né, a gente percebe vários temas que nós não tivemos em aula, várias experiências que a gente não teve acesso e que esses jovens já têm. E eu acredito muito, né, em todos esses formatos e entendo que as consequências disso tudo, logo, logo a gente vai observar e vão ser consequências positivas, né, de construção de mundo e tudo mais. Que lindo, hein? Adorei. BS Kids, lá do pessoal do BS Project, né? Catem aí, galera, na internet, o BS Kids. Deve estar tudo gravado, né, Bruno? O evento, as palestras, imagino que sim. E é um super evento que rola aqui em Porto Alegre, mas agora com essa questão do virtual, ele está para o mundo. Muito bom. Última pergunta, Bruno. Essa pergunta de ouro. Não é de ouro nada. O quanto a gente inova no Brasil, velho? Tu está contente com a quantidade de inovação? Vamos lá. Na verdade, vou te responder até em questões de pesquisa, né? A gente, a partir de pesquisa, aí tem até um relatório do GEM que mede um pouco da inovação. A gente trabalha muito, né, falando sobre a criatividade do brasileiro, né? O quanto o brasileiro é criativo, o quanto o brasileiro, né, acaba tendo todas essas características, mas que muitas vezes estão mais relacionadas a invenções do que inovações. Quando a gente fala inovação, a gente pensa, né, em questões de criatividade, de invenção, mas colocado em prática e que deem resultados positivos, né? Sejam eles financeiros ou não, mas que a gente gere benefícios. Então, aqui de novo, não estou me restringindo a questões de tecnologia ou aplicativo, startup, não isso, né? Mas questões de fato de gerar outros tipos de benefício. E de uma maneira geral, a gente não percebe o brasileiro como inovador, né? Porque acabam tendo às vezes alguns arranjos e isso não, né? Vai fazendo aqueles meshzinhos assim, mas não necessariamente isso gera outro tipo de formato, né? Muitas vezes aí a gente consegue ver até pelas nossas indústrias e formatos a gente acaba mais importando inovações do que gerando inovações. Eu aqui como um otimista de plantão, eu percebo que isso vem modificando, né? Com uma série de ações que vêm sendo realizadas, né, de sociedade civil, de organizações, de governo, de organizações não governamentais também. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo e inovação, eram poucas pessoas que a gente conhecia, assim, né, e diziam, e aí era meio que uma tribo super seleta, tanto que todo mundo se conhecia de alguma forma, às vezes no nível nacional. E hoje em dia, não, isso é maravilhoso, né? A gente consegue ver vários ambientes, ecossistemas de fomento, né, de inovação, de empreendedorismo, claro, passando por diferentes formatos, trazendo esses temas de alguma forma em diferentes ambientes, né? A educação estando cada vez mais atrelada a isso também. Então, a minha percepção é que a gente ainda não é muito inovador, mas a gente tem toda a potência e vejo aí sinais de muito positivos em relação a gente se tornar cada vez mais inovadores. Eu acho que tem muitas dessas competências que a gente discutiu, né, desse lado mais humano da inovação, que estão relacionados à resolução de problemas, e a gente aqui no Brasil tem muitos problemas, né, e eu acho que somos muito também criativos na resolução desses problemas, e cada vez mais eu acho que tende, de alguma forma, a gente está desenvolvendo essas competências e temos pessoas mais inovadoras e, consequentemente, gerando aí mais inovações para os diferentes tipos de organizações e para o Brasil inteiro. Muito bem, essa pergunta é bem provocativa. Eu também sou um otimista como você, Bruno,
E essa pergunta é endereçada porque muita gente, às vezes, da bolha dos inovadores, das pessoas que trabalham com o tema, estão cansadas da palavra. E eu digo, não, a gente não pode se cansar, é muito cedo para a gente se cansar da palavra. A gente precisa falar muito de inovação, a gente precisa falar muito de transformação digital, a gente precisa falar muito de indústria 4.0, entender o que significa esses termos todos, esses conceitos todos, porque a gente inova muito pouco ainda no Brasil. Apesar de ter toda essa potência, como tu bem trouxe, a gente inova muito pouco. Então, tem muito espaço em todos os setores, principalmente na educação, alguns mais urgentes que outros, inclusive, eu acho que a educação é um deles, mas aqui a gente precisa inovar muito. Então, caros ouvintes e ouvintas, vamos falar muito de inovação. Bruno, muito obrigado por esse papo, por esse tempo teu aqui com a gente. Foi incrível, tenho certeza. Eu aprendi muito, tenho certeza que a galera em casa que está nos ouvindo também aprendeu e está aprendendo muito também. Obrigado de coração. Felipe, tu curtiu? Pô, mais que perfeito esse bate-papo aqui, foi sensacional, gostei demais. O Bruno curtiu a minha descrição. Não, mas foi sensacional. Obrigado, Bruno, aí pelo tempo e pelo bate-papo, por compartilhar com a gente toda essa experiência que tu já teve de vida. Precisamos de mais Brunos aí, né, nesse mundo. Gente, eu que queria agradecer essa oportunidade de novo, né? A gente estava falando no início da importância desses momentos até de esperança no contexto que a gente está vivendo, de conversas. Então, a gente poder se encontrar e poder discutir sobre isso, ouvir, conversar, é realmente muito animador e reenergizante dentro disso tudo. Então, muito obrigado pelo espaço. Tenho certeza aí que depois, logo, logo, cada vez mais a gente possa ainda fazer mais coisas e discutir, bem como tu falou, né, Cristiano? Que a inovação, de fato, seja algo batido, né? Não só para algum grupo seleto, mas que isso seja aí, de alguma forma, mais democratizado ainda. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Felipe. rocknightrn.conversas lá no Instagram. Sigam a gente, mas se cuidem, porque a gente está super perdidaço também. Então, se cuidem aí em nos seguir, tá? Fiquem atentos aos próximos programas, sempre com convidados e convidadas mais que especiais. Um beijo em todos e todes. Fiquem com Deus, seja ele lá quem for. Obrigado.